paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nessa manhã de escola dominical. E nós vamos dar continuidade ao nosso estudo das bem-aventuranças. Queria que você abrisse a sua Bíblia, no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5. Nós vamos ler hoje o versículo 8, a sexta bem-aventurança. Nós já estamos aí na sequência. Então, Mateus, capítulo 5, versículo 8, diz assim: Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 8. E nós vamos, então, fazer uma reflexão nesta bem-aventurança, nesta escola dominical. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora, se você puder. Nós vamos orar, vamos agradecer ao Senhor esse privilégio, podemos estudar a sua palavra, temos esses meios de comunicação que nos permitem transmitir a palavra do Senhor, e mesmo nesses tempos tão difíceis, nesses tempos de pandemia, nós temos tido a oportunidade de estudar a palavra. Vamos orar então? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, agradecemos ao Senhor pelo teu cuidado conosco, agradecendo ao Senhor pela direção do Senhor, pela condução do Senhor conosco, e agradecemos ao Senhor por esse privilégio de poder estudar a tua palavra. Podemos saber que a nossa escola dominical continua de forma online, mas continua funcionando, e nós temos sido edificados com a tua palavra. Por isso, em mais essa escola dominical, pedindo ao Senhor que fale conosco, ó Deus, que toque os nossos corações com a tua palavra. Exatamente estamos falando nessa manhã sobre a pureza do coração, a limpeza do coração, o que isso representa para nós, quais os benefícios que isso nos traz. Que o Senhor nos ajude para que possamos ter essa convicção do mais profundo da nossa alma, de uma disposição inabalável para buscarmos a ter um coração puro na presença do Senhor e assim honrarmos o Senhor, abençoarmos uns aos outros. Mais uma vez pedimos ao Senhor que tenha misericórdia de cada um de nós nessa pandemia. Deus, visita aqueles que estão enfermos, que foram contaminados, consola as famílias que perderam seus entes queridos, pedindo ao Senhor que o Senhor nos livre, ó Deus, dessa tragédia, o ataque, da contaminação desse vírus que é tão letal. Tem misericórdia de nós. E mais uma vez pedimos ao Senhor que o Senhor mesmo, ó Deus, esteja dando uma solução para o nosso país, para o mundo, dando uma saída para que a gente possa vencer essa pandemia, para que nós possamos ir adiante, ó Deus. As consequências estão começando a surgir, as dificuldades das pessoas, mas o Senhor tenha misericórdia, ó Deus. Sabemos que o Senhor está no controle e esperamos no Senhor, descansamos no Senhor. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Vamos lá então, irmãos. Mateus capítulo 5, versículo 8. A sexta bem-aventurança. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Mais uma vez, você observa que o Senhor Jesus está dizendo que nós podemos ser bem-aventurados por experimentarmos alguma característica em nossas vidas, e essa bem-aventurança, a razão de nós sermos bem-aventurados, ou seja, nós sermos felizes em uma intensidade maior do que a felicidade, é porque nós veremos a Deus, ou seja, aqueles que são limpos de coração, que são puros de coração, são aqueles que verão o Senhor. Que maravilha! Então nós vamos meditar um pouco sobre isso, porque é uma bênção, é uma oferta do Senhor para nós, dizendo que nós temos a oportunidade de ver o Senhor, de estar na presença do Senhor e ser bem-aventurados. Então o que isso quer dizer para nós na prática? Então, nós vamos ver um pouco sobre isso, né? Tentar entender. Primeiro, a gente tentar definir o que é limpo de coração, o que significa isso. Então, um coração puro é aquele que está livre da imoralidade. A limpeza aqui não diz respeito à sujeira física que se lava com banho, mas essa sujeira, essa impureza, essa imundície é cerimonial, né? É alguém que depois que recebeu Jesus como Senhor e Salvador, se livrou desses pensamentos e intenções malignos que estão no seu coração, que todos nós temos, uns mais, outros menos, mas a questão toda é que a Bíblia trata com as nossas tendências. Às vezes nós não praticamos a maldade no nível que outras pessoas praticam, mas a nossa natureza humana caída tem a mesma tendência que aquelas pessoas que estão praticando têm, né? Então, essa pureza, essa limpeza aqui está mais ligada a esse sentido espiritual, e era muito enfatizado no Antigo Testamento. Isso, a lei de Moisés
ela nos traz várias situações nas quais o cidadão de Israel era considerado impuro. Por exemplo, quando ele tocava um cadáver, a mulher nos dias da menstruação, e a mais temida de todas as situações que caracterizava a impureza, que era a lepra. Quando a pessoa contraía a lepra, que o sacerdote examinava e declarava que ele estava realmente leproso, aí sim a vida para aquela pessoa acabava. Ela era isolada no meio da sociedade, ficava em um local separado para os leprosos, e conta a tradição, a história do povo judeu, quando ela vinha que precisava passar nos arredores das cidades, ela tinha que vir gritando, quando aparecia alguém longe, ela tinha que gritar imundo, 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 para que a pessoa desviasse dela, para que não fosse contaminada. Então, esse era um exemplo de impureza cerimonial, impureza espiritual. Então, o coração humano, ele é cheio de impurezas e maldades, e a Bíblia usa o coração como a sede das intenções malignas do ser humano. Jesus, em uma de suas mensagens, ele nos alertou claramente, mostrando que os nossos corações, naturalmente por causa da queda, estão cheios de malignidade, cheios de sujeira espiritual e moral, cheios de impureza. Então, lá no capítulo 19 de Mateus, nos versículos 19 e 20, Jesus diz assim: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. É claro que Jesus não estava defendendo a porcaria. É questão de higiene, a gente lavar as mãos em vários momentos das nossas vidas, principalmente quando a gente vai alimentar, não é verdade? Mas o que Jesus estava mostrando é porque lavar as mãos antes de comer, para os líderes religiosos lá de Israel na época dele, era um sinal de purificação cerimonial e não purificação física, de sujeira física, não é isso? A pessoa chega na rua, a mão está empoeirada, lava a mão para comer. Não, era purificação cerimonial. Então Jesus disse, olha, nesse sentido, o que contamina o homem não é deixar de lavar a mão. Não é? O que contamina o homem é o que está lá dentro, é o que sai lá de dentro. Perceberam? Por quê? Porque a nossa natureza, então, não foi colocado em nós isso. Percebeu a diferença? Então o homem não foi, o nosso coração é impuro, é imundo, espiritualmente, moralmente falando, não é porque alguém veio e colocou, é por causa da nossa natureza pecaminosa. Então isso já está lá. E Jesus está dizendo, de lá que procede todas essas sujeiras. Então está percebendo a gravidade da situação, por isso que a gente não experimenta essa bem-aventurança, porque o nosso coração, por natureza, não é limpo. O ser humano tem um coração sujo, espiritualmente falando, um coração imundo. Né, cheio de maldades e coisas que desagradam a Deus. Mas aí, amados, a questão que Jesus está colocando aqui, essa possibilidade de a gente experimentar essa bem-aventurança, é porque Ele fez algo por nós para nos livrar dessa tragédia existencial, que foi morrer na cruz por mim e por você, para nos salvar desse mundo de pecado e nos dar a vida eterna. Então, baseado nisso, Ele está dizendo para nós que é como se dissesse, vocês podem ser bem-aventurados, porque vocês podem purificar o vosso coração, e ao fazer isso, vocês verão a Deus. Por isso que vocês são bem-aventurados, como se Ele dissesse isso para nós, não é isso? Então, quando a pessoa é limpa de coração, isso o que é uma pessoa limpa de coração? A Bíblia não tem uma definição, a senhora, limpo de coração é isso, 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 não é para ficar tão objetivo, mas a Bíblia mostra algumas atitudes que são evidências claras de um coração limpo na presença do Senhor. Eu anotei algumas aqui, que a gente compartilha aí com vários estudiosos, várias pessoas que também já anotaram essas características, nós vemos claramente na Bíblia, você certamente já deve ter observado cada uma delas. Então, uma das características daquele que tem um coração puro, é que ele adora a Deus em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo 4, diz assim, Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, quanto mais nós vamos adorando o Senhor em espírito e em verdade, mais nós vamos nos tornando semelhante a Ele, e essas coisas abomináveis que Jesus alistou aí antes que eu li, lá no Evangelho de Mateus, aí, capítulo 19, vão saindo das nossas vidas.
E o nosso coração vai purificando. Por exemplo, tem compaixão do próximo. Outra característica. Lá em Efésios 4, versículo 30 e 32, diz assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fosse selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, olha só, tirando toda cólera, ira, gritaria, blasfêmia e bem assim toda malícia. Está no coração impuro. Aquele que tem o coração puro vai deixando isso para longe. Ele diz: antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, seja, a gente precisa deixar tudo aquilo que não agrada a Deus e aprender a ter compaixão uns pelos outros. Outra característica, né? Tem um palavreado que glorifica a Deus. Lá no capítulo 5 também da sua carta aos Efésios, a partir do capítulo 1 até o versículo 1 até o versículo 5, Efésios 5, 1 até o 5, Paulo diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Ele morreu na cruz. Mas ele diz assim: mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, que isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Deus. Então, esse palavreado glorifica a Deus, que é aquele que imita a Deus, que anda em amor, isso, que vive praticando ações de graças a Deus por tudo. Esse sim é que tem um coração impuro. Isso, então Paulo diz: olha, nada é pudicícia, impureza, cobiça, nem sequer se nomeia entre vós. Nada disso deve estar presente na vida de cada um de vocês. Né? Outra característica, tem um coração altruísta. Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor e comunhão, completai a minha carreira, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tende o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou e assumiu a forma de servo. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Então, Jesus se deu por nós. Quem tem um coração limpo, um coração puro, se preocupa em se dar em favor dos outros, em abençoar vidas. Né? Outra característica, Filipenses 4, versos 8 e 9. Paulo diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, olha só, tudo que é respeitado, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Então, seja, nosso pensamento, o pensamento daquele que tem um coração puro, é caracterizado por coisas, é preenchido por coisas verdadeiras, respeitáveis, justas, puras, amáveis e assim por diante. Esse é o desejo do Senhor. Não é? Outra característica daquele que tem um coração puro, anotando aí, pensa nas coisas do alto. Paulo diz assim, Colossenses 3, do 1 até o 3. Portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, amados, isso são características daquele que tem um coração puro. Né? Ainda
como uma característica desse coração puro, Paulo escreveu aos Efésios, mostrando que aquele que tem esse coração, aquele que anda na presença do Senhor, compreende a profundidade do amor de Deus. Ele escreve no capítulo 3, versos 14 e 19, diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma toda a família, tanto no céu como na terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos em poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. Assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e a conhecer o amor de Cristo, que é ser todo o entendimento, para que sejam tomados de toda a plenitude de Deus. Então, quanto mais nós vamos deixando para trás aquelas coisas que são impuras, que são imundas, nós vamos compreendendo mais ainda a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e através do amor de Deus em Cristo, conhecer, experimentar a plenitude de Deus em nossas vidas. Então, isso é que é ter um coração puro. É quando o nosso coração, nosso caráter vai sendo transformado a cada dia. E todas essas coisas que são imundícies cerimoniais espirituais não existem, não fazem mais parte da nossa reflexão. A gente não tem mais a maldade que o mundo lá fora tem. A gente não tem mais a licenciosidade que o mundo lá fora tem. A gente não tem a sensualidade que o mundo lá fora tem. A gente não tem a inveja, não tem a cobiça que é próprio do homem pecaminoso. E essas coisas estão presentes em nós. Às vezes nós nem percebemos, mas somos tomados por atitudes de raiva, de descontentamento, de revolta, de ciúme, de inveja e assim por diante, de cobiça, enfim, essas coisas. E o que infelizmente é ruim para nós, amados, é que às vezes nós não conseguimos perceber. A gente tem atitudes que são características resultantes de um coração que está tomado por essas imundícies das quais Jesus falou aqui, e a gente não consegue perceber. Por isso que a gente precisa buscar diante do Senhor, a gente precisa orar para que Deus nos transforme a cada dia. É muito difícil. Nós precisamos admitir sempre, é muito difícil a gente perceber os próprios erros. Muito difícil mesmo. Talvez seja esse um dos maiores desafios do ser humano. Em segundo lugar, vem aceitar. Mas reconhecer, a gente identificar e reconhecer que a gente está errado é muito difícil. Depois vem aí a gente aceitar, que é um desafio tremendo. A gente vê que a gente está fazendo a coisa errada, a gente arranja 1001 desculpa, a gente arranja qualquer subterfúgio, mas não consegue aceitar que a gente está errado. Porque aí a mudança é um processo, mas quando a gente reconhece, quando a gente aceita, a gente tem mais forças em Deus para ir mudando. E o nosso coração vai sendo purificado, vai sendo transformado. Mas você e eu precisamos ter consciência de que, às vezes, nós temos uma facilidade grande para enxergar o defeito dos outros. É aquilo que Jesus diz. A gente enxerga o cisco que está no olho do outro, mas não enxerga uma trava que está no olho da gente. Ou seja, a trava ela tampa o olho, não é isso? A trava é que era um negócio colocado assim. Então, trava o olho e mesmo assim eu consigo enxergar o cisco que está no olho do outro, mas não vejo que tem um negócio na minha frente, no meu olho, que é muito maior. Então, esse é o desafio que nós temos quando se trata da limpeza do coração, porque é algo interior. Se eu não olhar para mim, se eu não me dispuser a tratar de mim mesmo, ninguém pode fazer isso por mim. Mas Deus tem misericórdia de nós e está sempre nos alertando, nos chamando a atenção para que a gente tenha cuidado com essa armadilha da natureza humana. E aí, o segundo ponto, né, que nós vemos aí dessa bem-aventurança, que é o resultado, a recompensa de ter um coração limpo, é ver a Deus, é a visão de Deus. Então, o que é isso? Como nós podemos entender essa visão de Deus? A promessa das Escrituras, é que nós podemos viver na presença do Senhor. Nós vemos aí vários textos chamando a nossa atenção para o fato de que isso é privilégio, ou seja, poder viver na presença do Senhor é privilégio daqueles
que têm um coração limpo. Por exemplo, Salmo 24, versos 3 e 4 diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O monte do Senhor é a ideia da presença do Senhor. Aí ele responde: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Observaram? Então, aí está incluído, não é isso? Aquele que é limpo de coração. Salmo 73, verso 1 diz assim: com efeito, Deus é bom para Israel, para com os de coração limpo. Então você observa que há várias afirmações das Escrituras nos mostrando que quão grande privilégio realmente nós temos por ter um coração limpo. Isso aí, Paulo escrevendo a sua primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 5, ele diz assim: ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Então, o desejo de Paulo para Timóteo era que, ou seja, visa, objetivo em se alcançar, era que ele experimentasse um amor, um sentimento que viesse de um coração puro. Mas para que ele pudesse amar com esse amor, primeiro ele tinha que ter um coração puro, uma consciência boa, uma fé sem hipocrisia. Então, a importância nós temos. Aí, ele ainda escrevendo a Timóteo no capítulo 2, versículo 22, né, ele vai dizer assim: foge ao trocínio das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Então, ou seja, toda aquela mudança que Paulo está propondo para Timóteo, aquela postura, deixando de lado as coisas da natureza humana, as paixões da carne, e buscando seguir os valores do céu, ou seja, a justiça, a fé, o amor e a paz, junto com aqueles que têm o coração puro e que invocam o Senhor. Então, ver o Senhor, amados, é uma figura. Aqui, naturalmente, Paulo está falando sobre os olhos da fé. Nós vamos enxergar o Senhor. Então, ver o Senhor é o privilégio daqueles que zelam por ter um coração puro, uma vida de pureza, uma vida de santidade. E essa visão com os olhos da fé vai nos possibilitar a enxergar o Senhor agir em nossas vidas, né? Através das experiências de fé. Ou seja, a vida cristã deve ser caracterizada por experiências de fé. E experiências de fé com Deus não são só aquelas experiências que aos nossos olhos são espetaculares. Por exemplo, um anjo descer do céu, como visitou Abraão, visitou quem mais? Gideão, visitou José em sonhos, né? O Senhor se manifestar através de uma coluna de nuvem, da nuvem, ou da coluna de fogo, como manifestou o povo de Israel lá no Mar Vermelho. O anjo do Senhor vir e ferir uma quantidade imensa de inimigos, como naquela noite lá, quando o rei Ezequias estava aflito, porque os exércitos inimigos dos assírios estavam acampados nas colinas ao redor de Jerusalém, e ele não sabia o que fazer, e naquela noite morreu 185 mil guerreiros. Então isso tudo são experiências de fé. É a terra tremer, quando tremeu lá na prisão, diante de Pedro e Tiago, e outras manifestações espetaculares aos nossos olhos. Quando Josué pôde contemplar o Jordão, as águas, a época de chuva, de enchente, as águas de cima parar e formar um paredão para toda aquela multidão atravessar. Então são ações espetaculares de Deus, mas aos nossos olhos, né? E são espetaculares mesmo, mas também nós precisamos aprender a enxergar as ações de Deus nas coisas simples da vida, simples aos nossos olhos, mas são tão espetaculares do ponto de vista de Deus como aquelas grandiosas. Deus fez com o mesmo poder, é o mesmo Deus, com o mesmo amor, com a mesma dedicação por nós. Então, um coração puro vai nos dar essa possibilidade de ver os atos de Deus. A gente vai enxergar as nossas vitórias não como uma vitória pelos meus próprios méritos, mas eu vou ver o agir de Deus em todos os momentos e circunstâncias da minha vida, ali naquele projeto que eu tinha,
Vamos ver a ação de Deus no dia a dia. Quando nós lemos a Bíblia, nós percebemos claramente que Deus está ali agindo através de nós e por nós e falando conosco. Quando nós oramos, nós vemos a manifestação do Senhor respondendo e ouvindo as nossas orações. Quando nós ouvimos uma mensagem, quando nós pregamos uma mensagem, nós vemos a ação de Deus colocando palavras na boca dos seus pregadores e nos dando iluminação para nós entendermos aquilo que os seus pregadores, seus portas-vozes, seus arautos estão falando e nós vamos aprendendo. Então, isso é que é ver a Deus, é andar na presença do Senhor, na intimidade do Senhor, é a gente experimentar e perceber os livramentos de Deus. Os livramentos não são só aquelas coisas espetaculares que acontecem, mas às vezes as mínimas coisas, é de repente um corte que você teria ali na cozinha ao cortar uma verdura para comida, de repente é alguma coisa, um grampo que voa, poderia furar o seu olho e passa de lado, de repente é um tropeção, você pode bater com a cabeça em algum lugar e consegue equilibrar. Tudo isso são livramentos do Senhor, que nós temos que atentar para essas coisas mínimas que Deus faz conosco. Isso é o alimento que a gente tem cada dia, é o sustento que nós temos a cada dia, e isso vai trazer inspiração para a gente abençoar alguém, inspirar para falar palavras de bênçãos e muito mais para as pessoas. Às vezes nós temos que nos preocupar com isso, nós precisamos cada dia ser bênção. Às vezes nós vemos as nossas atitudes não abençoam ninguém, as nossas atitudes causam conflito, a gente nem percebe, mas nós temos que buscar diante de Deus essa sabedoria para que a gente possa ser um instrumento de bênção nas mãos dele, para a gente agir de forma que as pessoas sejam abençoadas. Tem gente que não tem nenhuma sensibilidade, nenhum sentimento, nenhuma percepção da necessidade do outro, da sensibilidade do outro, a dificuldade do outro. Tem gente que só pensa em si mesmo, tem gente que a cabeça dele tem que ser tudo o jeito que ele quer. Não é comum isso? Até na igreja do Senhor tem pessoas desse tipo, mas a gente precisa olhar para dentro de nós e falar, não, peraí, o princípio da palavra eu tenho que renunciar, tenho que ceder, e a gente reveste esse egoísmo nosso com uma ideia de verdade, de santidade, não é isso? De que a gente é que está certo, e a gente nunca nem aventa a possibilidade que a gente pode estar errado. A gente acha que tem que ser do jeito que a gente quer. Isso não é o que agrada a Deus. Quando a gente anda na presença do Senhor, a gente tem essa sensibilidade, essa liberalidade para poder abrir o coração, para poder viver de maneira que a gente possa experimentar, de fato, a plenitude da presença dele na nossa vida. Então, a recompensa de ter um coração puro é andar na presença do Senhor, a intimidade do Senhor. A intimidade do mundo só faz mal. O mundo só tem interesses escusos. Não é isso o pecado. Mas a vida com Deus, a presença do Senhor, a pessoa do Senhor, a despeito de todos os problemas que a igreja tem, mas a presença do Senhor só traz para nós refrigério, só traz para nós edificação, só traz bênção. E quanto mais nós temos o coração puro, mais nós enxergamos isso. Nós conseguimos ver o propósito de Deus nas nossas vidas e conseguimos ver que é a boa mão do Senhor que está nos conduzindo, que está tratando conosco, está cuidando de cada um de nós a cada dia, a cada momento das nossas vidas. Então, amados, esse é o desafio que Jesus traz para nós, é a proposta que Jesus traz para nós. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Eu tenho certeza que você quer ver a Deus. Eu quero ver a Deus. Nesse sentido de andar na presença dele, de ter intimidade com ele, porque isso é muito bom. É uma companhia indescritivelmente agradável. Não temos como descrever a agradabilidade da presença do Senhor. Mas quando nós temos o nosso coração limpo de todas essas imundícias que nós vimos aqui, que Jesus listou alguns exemplos delas, nós então temos o privilégio de andar na presença do Senhor. E é isso que Jesus tem para você nessa escola dominical, para você possa pensar. Como é que tem sido a sua intimidade com o Senhor? Como tem sido a intensidade com a qual você tem visto a pessoa de Deus, o agir de Deus na sua vida a cada dia, a cada momento? É isso que Deus tem para nós, isso é maravilhoso, isso é bênção, isso traz alegria aos nossos corações. Eu queria concluir então esse estudo orando, agradecendo a Ele por esse privilégio de nos lembrar que nós podemos nos livrar de todas essas imundícies que tiram o nosso sono, que traz dor, que traz angústia de alma, e viver um coração limpo, e como resultado disso,
viveram a vida na plenitude da presença dele e para a glória dele. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde. Feche os seus olhos mais uma vez, vamos orar, vamos agradecer a ele por esse privilégio. Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor tem sido bondoso para conosco e tem nos sustentado a cada dia das nossas vidas. Nós te agradecemos pelo teu cuidado conosco, ó Deus, e apesar dessas impurezas que estão no nosso coração, o Senhor nos dá o privilégio de termos, a oportunidade de termos um coração limpo na presença do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós e nos dê essa intimidade com o Senhor. Livra-nos, ó Deus, da tragédia de vivermos como crentes carnais, como crentes apenas religiosos, mas que possamos experimentar a plenitude da presença do Senhor em nossas vidas. Dá-nos sabedoria, moderação, prudência, para que possamos agir de acordo com a tua vontade, para a glória do Senhor. Abençoe cada um dos nossos queridos que estão sintonizados conosco durante essa escola dominical. Que a graça do Senhor esteja sobre eles, levando-lhes o refrigério, a bênção do Senhor, ó Deus, para a glória e honra do Senhor. E é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Não há outro